Eu creio que todos nós, homens, tanto por nós mesmos quanto aqueles que têm filhos, homens, ou eventualmente pastoreiam igrejas, ou lidam com juventude, com crianças em suas igrejas, se encontrem num momento extremamente desafiador da história com respeito à masculinidade. Eu não assisto, eu não acompanho, exceto por meio daquilo que se torna notícia e eu julgo importante para algumas das minhas pesquisas. Mas, recentemente, um participante daquele programa, daquele reality show da Rede Globo, BBB, desculpou-se por ser homem, hétero. Pediu desculpa em lágrimas, chorando por ser homem. Porque na cultura do politicamente correto, nessa cultura de uma certa imposição de uma agenda feminista, de uma agenda cada vez mais contrária à chamada heteronormatividade, ser homem passou a ser demeritório. Ser homem parece que se tornou alguma coisa negativa, acusadora, naquela perspectiva patriarcal que dizem existir no nosso país, no nosso mundo, sobretudo de tradição ocidental. A gente vive, queridos, tempos muito difíceis, retratados por alguns como uma chamada modernidade líquida. O que quer dizer modernidade líquida, segundo Zygmunt Bauman? Nós temos a revisitação de alguns conceitos da modernidade lá atrás, que, embora existisse muito distintamente masculino e feminino, certo e errado, verdade e mentira, essa modernidade, esses conceitos se tornaram extremamente voláteis. Eles se tornaram extremamente movediços e líquidos no sentido de adaptáveis. Eles tomam uma forma que bem entendem, eles tomam uma forma que impõe a esses conceitos, pouco importando os conceitos anteriormente lançados. Na verdade, a gente vive uma época de superação de conceitos chamados ultrapassados. Você já percebeu que, pelas mais variadas formas de mídias, impressa, televisiva, virtual, há uma tentativa de desconstrução do conceito de homem e mulher? Isso vem travestido sob a ótica da chamada ideologia de gênero. Num primeiro momento, a ideologia de gênero ela buscou lidar com os aspectos biológicos e sociais da masculinidade e feminilidade, tentando dizer que não existia muita diferença social ou eventualmente até mesmo física quanto aos sentimentos, as emoções, os desejos ou atrações sexuais entre homem e mulher. Eles poderiam até ser biologicamente distintos por seu nascimento, mas nós deveríamos transcender esses aspectos biológicos, atribuindo plena capacidade ao indivíduo de decidir qual seria a sua sexualidade. Daí surgiram ideias de uma chamada sexualidade não binária. Talvez você deva se lembrar em que consiste a sexualidade binária, o tal XY que a gente aprende ali na biologia. Por que um tem que ser apenas XX e o outro YY e não pode existir um vastíssimo leque de opções ou possibilidades entre esses dois? Então, sexualidade binária é alguém que eventualmente nasceu de um determinado sexo, mas sente-se, apresenta-se, constrói-se com outra sexualidade. Até chegarmos ao ponto de hoje termos pessoas que não se identificam como seres sexuados. Desculpem minha piada, mas a única coisa que eu aprendi que é não assexuada na biologia é minhoca. Não, eu não sou um ser sexuado. Eu não tenho afeições, eu não tenho atrações, eu não tenho expressões, eu não tenho desejos sexuais absolutamente nenhum. Uma agenda cada vez mais impositiva do ponto de vista feminista, pequenino parênteses também, para mim o maior interessado, o movimento mais interessado
com a desconstrução de gênero é justamente o movimento feminista. Vai estudar um pouquinho da sua história, desde o início do século XX, sobretudo na segunda metade desse século XX, em que sai de uma simples tentativa de imposição de uma agenda feminista contra a machista para um ódio do masculino. Ódio. Nesse sentido, o segundo movimento da ideologia de gênero passou a lidar com a distinção e desconstrução dos papéis dos personagens. Anteriormente, a discussão era biológica, era social, para se tornar agora em termos de papéis. Quem disse que existe uma agenda da masculinidade? Quem disse que deve existir uma agenda da feminilidade? Quem disse que mulher nasceu para ser mulher? Quem disse que homem nasceu para ser homem? Você viu a terminologia que a turma criou? Cisgênero. Eu confesso para vocês que é até complicado acompanhar isso. Porque cada dia aquela sigla LGBT tem tantas letrinhas que daqui a pouco é melhor a turma colocar o alfabeto inteiro e simplifica para eles próprios. Mas o que é o cisgênero? Por exemplo, cisgênero masculino é o que nasceu homem e se identifica como homem. Ou seja, eu sou homem porque, embora tendo nascido homem, eu decidi ser homem. Entendeu? Aí tem o cisgênero feminino. Nasceu mulher e decidiu ser mulher. Por causa dessa tentativa de dizer que sexualidade, que responsabilidades, funções e papéis são, na verdade, frutos de escolhas pessoais e não atribuições da própria genética, da própria gênese humana e, no nosso caso, como cristãos, atribuições da parte do próprio Deus Criador. Queridos, a gente vive numa época extremamente complicada, onde há uma preocupação muito grande em como criar meninos como homens. Eu não estou falando daquele tipo de homem que talvez alguns tiveram aqui na sua herança familiar, de que ninguém da família se servia no almoço ou na janta até que o homem da casa tivesse comido tudo o que ele quisesse. E se tivesse ali 3, 4 bifes, se ele quisesse comer os 4, pouco importava se ia sobrar ou não para o restante da família. Eu vim desse contexto, no interiorzão do estado de São Paulo, cultura muito rural, muito mesmo. Ali no noroeste do estado de São Paulo. Ou aquela ideia equivocada de masculinidade, de que ele tem a última palavra e a opinião dele é a única que vale, porque afinal de contas, todas as outras pessoas não têm voz ativa na casa. Então ele manda, ele é tipo um coronel. Uma visão coronelista da masculinidade. Eu não estou falando criar meninos nesse tipo de homem. Estou falando em criar meninos como homens, segundo Deus planejou. Segundo Deus os criou. Homens que não pedem desculpas por serem homens, mas respeitosamente, cordialmente, biblicamente, sabem tratar as pessoas do outro sexo, as mulheres, com pudor. Não naquela cultura promíscua, que talvez alguns também foram criados. E ser homem era poder ter todas as experiências sexuais, mas que afinal de contas ele desejaria se casar com uma mulher virgem. Não estou falando esse tipo de homem. Estou falando daquele tipo de homem que foi retratado muito bem em Gênesis. E foi criado macho, mas também foi criado ao lado da sua esposa, para que ela o complementasse. E ele cooperadamente trabalhasse com ela ali no contexto da criação. Quero ler 3 textos bíblicos com vocês.
desenvolver um pouquinho mais um ou outro deles e então pensar em alguns desafios práticos aqui para a gente. Primeiro texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Preste atenção aqui no verso 27, o final. Homem e mulher os criou. Simplificadamente, macho e fêmea. Diferentemente daquilo que foi o meu primeiro contato com toda essa discussão de ideologia de gênero, no ano de 2010, quando eu fui fazer um exame cardiológico ali na cidade de Atibaia. E Atibaia, embora esteja muito perto de São Paulo, o que seria uma certa região metropolitana expandida, a mentalidade de Atibaia é mais interiorana. Ela não tem uma mentalidade cosmopolita. Ela não tem uma mentalidade metropolitana. E quando então eu estava ali preenchendo o prontuário, o médico fazendo uma série de perguntas, tinha lá sexo. E por todo sempre eu vi duas únicas opções. E naquele prontuário tinha uma terceira. 2010, 11 anos atrás. Homem, mulher, outro. E que raio é esse de outro? 2010. Entendeu? Biblicamente, pela criação de Deus, existem dois únicos gêneros: macho e fêmea. Gênero não é uma questão ideológica, é uma questão teológica. Gênero não é uma questão de opção. Gênero é uma questão de criação. E não é na criação que eu dou aos meus filhos. Eu tenho 2 filhos homens, 2 adolescentes, um deles já universitário, aí na juventude. Não estou falando de criação como eu os eduquei. Estou falando como Deus criou Adão e Eva lá atrás. E preste atenção como é que nós temos que ler Gênesis. Nós não lemos Gênesis simplesmente como a origem cronológica de todas as coisas, senão também como o padrão estabelecido por Deus para que elas permanecessem daquele jeito. Gênesis não é opcional. Gênesis é o parâmetro a partir do qual Deus avalia toda a criação, conforme Ele estabeleceu e que, portanto, deveria ser o padrão por todo sempre. Então, toda essa discussão que a gente tem hoje de ideologia de gênero, das várias possibilidades de sexualidade, da própria desconstrução do conceito de masculino, feminino, família e seus devidos papéis, são uma afronta agressiva contra Deus. Por isso que vocês, no contexto universitário, quando eventualmente vão discutir essa questão de gênero, são simplesmente ridicularizados porque alguns dos seus argumentos passam pela Bíblia, que é um livro que não vale para discussão acadêmica. É um livro mitológico, é um livro religioso, é um livro fantasioso e por aí vai. Outro parênteses aqui. A visão que você tem da Bíblia é a mais fundamental para todas as outras questões que você lida na sua vida. Como você enxerga a Bíblia determina a maneira como você responde todas as questões da sua vida. Fale na sua perspectiva correta de um livro divino, inspirado, revelado pelo próprio Deus e normativo com respeito à história e à realidade, e todas as suas respostas, seja lá para que questão for na vida, será necessariamente equivocada. Pode fechar o parênteses. Então, gênero aqui, masculino, feminino, macho, fêmea, é uma questão de criação divina que vem desde lá de trás, com distinções entre eles. Tanto é que nós conhecemos o relato aí da criação, que na sequência, quando
Deus cria a mulher, e a gente precisa entender que Gênesis 1 é tipo de uma foto 3x4 daquele que será o retrato completo do capítulo 2. Porque você percebeu, Gênesis 1 diz que Deus criou. Gênesis 2, há o quê? O relato, o detalhamento desse processo criativo. Quando Deus cria a mulher da costela de Adão, e Adão a vê, como Adão a chama? Eu uso a versão revista atualizada. Uso a expressão varoa. Outro parênteses, rapaziada. Nada de chamar sua namorada de varoa. Essa não é uma expressão, tá bom? Hoje. E aí, varoa do Senhor, vamos orar? Mas sabe o que é interessante? Há um aspecto muito legal ali no texto original de Gênesis, no texto hebraico, porque homem no hebraico é ish. É isso aí, ish, né? Ish. E mulher é ishá. Estreitamente conectado com o homem. Porque eles vêm de uma mesma natureza. Ambos comportam da mesma imagem e semelhança de Deus. Homem não é mais importante, homem não é mais proeminente em relação a Deus do que a mulher. A tal ponto de quando Adão vê Eva, como que poeticamente ele diz, ela se chamará varoa, mulher, porque ela foi tomada do homem, ela se parece comigo. É um fato muito interessante. Mas tem distinções. Tem distinções. Eles não são exatamente iguais. Eles têm características físicas distintas. Eles vão ter responsabilidades e funções distintas. E deixa eu definir algo aqui com vocês que eu julgo ser extremamente importante. Volte lá para Gênesis 1. Homem e mulher foram igualmente criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que eles são essencialmente iguais. Mas a sequência de Gênesis 2 vai nos dizer que eles são funcionalmente distintos. Em que consiste essa diferença funcional entre homem e mulher? A um cabe uma coisa, a outro cabe outra coisa, mas ambos, complementando um ao outro, cumprem perfeitamente o propósito e o desígnio de Deus. A função do homem não é mais importante que a da mulher. Tanto é que quando Deus cria Eva, quem decide criar Eva foi Deus. Não foi a partir de um pedido de Adão, mas foi a partir de uma decisão do próprio Deus. Já prestou atenção na narrativa de Gênesis? A cada dia que Deus cria algo, ele avalia que aquilo é bom. E quando ele cria homem e mulher, ele diz que aquilo é muito bom. Aí o que é que nós temos em Gênesis 2? Nós temos em Gênesis 2 o seguinte no verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom. Olha que interessante. A narrativa aqui tem uma quebra. Bom, 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 muito bom, não é bom. Quem diz que não é bom que o homem estivesse só é Deus. E aí Deus cria uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Os termos aqui, bem simplificadamente, significam o seguinte: alguém que esteja ao seu lado e que lhe corresponda à face. Alguém que caminha ao seu lado. Homens, atrás de um grande homem não tem uma grande mulher. Deus não a criou para estar atrás dele. Deus a criou para estar ao lado dele. Esse é o termo, exatamente dessa forma. Adjunta. A gente conhece o significado de adjunto pela própria empresa, né? O mundo corporativo. O que é um diretor adjunto? Ele está ao lado do outro diretor. Eles têm funções diferentes, eles têm âmbitos de atuação distintas naquela empresa, mas eles estão do lado. Não é atrás,
Não é na frente, não é acima, não é abaixo, é ao lado. Eles são diferentes, mas eles caminham lado a lado. E a palavra idônea significa que lhe corresponda à face. Por quê? Porque um pouquinho antes, Deus está trazendo os animais para Adão dar o nome. E aí o texto vai nos dizer, estou correndo aqui um pouquinho pelo nosso tempo, depois vocês podem ler em casa. O texto vai dizer que não se achava ninguém que se parecesse com Adão. Ele vê o boi e a dona vaca se parecem. Ele vê o gato e a gata, eles se parecem. E não tem ninguém parecido com Adão. Nem mesmo os macacos. Tá bom? E então Deus cria alguém que se parece com ele. Queridos, olha a preciosidade da criação. Então ser macho, ser homem, não é ter aquela visão brutal, impositiva, que desprestigia ou desrespeita a mulher, que perverte o conceito de submissão que vai aparecer ao longo da Bíblia, achando que submissão feminina é tratá-la com demérito, é tratá-la como um segundo escalão, é tratá-la como um capacho ou serva dele homem. Isso não tem nada a ver com submissão. Então, num mundo em desconstrução, entender a perspectiva bíblica da masculinidade, olhando para a mulher como complemento, não porque o homem devesse ou pudesse fazer tudo sozinho, ou não devesse ou não pudesse fazer tudo sozinho, mas porque Deus decidiu que eles seriam um casal e conjuntamente cumpririam o mandato de Deus. Eles são, então, essencialmente iguais, mas eles são funcionalmente distintos. Tanto é que quando Adão e Eva pecam, embora Eva tenha pecado primeiramente, Deus cobra a responsabilidade de Adão, porque foi para Adão que ele deu a responsabilidade de não comer e, portanto, não permitir que comessem ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo texto. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Pedro 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha aqui de novo o princípio da igualdade. Vocês são juntamente herdeiros da mesma graça. Não está prometido um céu ou uma graça diferente para o homem e diferente para a mulher. Não. Porque em termos da redenção em Jesus, nos tornamos igualmente salvos em Cristo, pertencentes ao mesmo corpo, irmãos em Jesus e herdeiros da mesma graça. Eles podem e terão responsabilidades ministeriais, eclesiásticas distintas. Nenhum problema nisso. Mas, lamentavelmente, uma das estratégias do feminismo é colocar homem e mulher em tensão, em guerra. Gostaria muito que as esposas de vocês e as filhas de vocês também estivessem aqui. Porque elas não podem acreditar nessa mentira de que mulher, para ter valor e importância, precisa fazer as mesmas coisas ou mais do que um homem. Olha para toda essa cultura trans. Viram recentemente que uma ciclista trans bateu o recorde da prova feminina?
homem, que virou trans, então mulher, e competiu numa prova oficial na Europa contra mulheres. Quem ganhou? Quem bateu o recorde? Aquele homem. O corpo dele é de homem. A fibrosidade, a força, a explosão é de homem. Jogador de vôlei brasileiro que foi como homem jogar na Itália. Simplesmente não ganhou nada e volta da Itália como trans, entra num time feminino e, curiosamente, ganha de maior pontuadora na primeira temporada. Curiosamente. Isso não faz sentido. As mulheres não podem acreditar nessa mentira de que para elas serem importantes, elas precisam ser capazes de fazer as mesmas coisas que os homens, mais ou melhor. Por quê? Porque elas são juntamente herdeiras da mesma graça. Mas elas têm distinções. E homens, aqui eu quero olhar com vocês essa expressão inicial aí do verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com consideração e discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Os mais antigos vão se lembrar de Erasmo Carlos. Dizem que a mulher é o sexo frágil. Mas que mentira absurda. Sabe quem disse que a mulher é a parte mais frágil do relacionamento? Deus. E essa fragilidade, preste atenção, homens, não é demeritória, não é negativa. Pelo contrário, aponta para a importância que os homens têm de cuidarem, de zelarem, de auxiliarem e suportarem as suas mulheres, as suas esposas, nas limitações delas. Elas têm alguns períodos no mês, no ano, que elas ficam muito mais frágeis. Isso faz parte da biologia delas. Isso não é um problema. Tanto é que o movimento feminista está fazendo de tudo para eliminar a menstruação. Eliminar. Porque elas sabem que isso as fragiliza. Faz parte dessa ideia de uma parte mais frágil. Fisicamente, confesso para vocês que, tristemente, eu parei, ou estou tendo que parar, de tentar ser cordial com mulheres no metrô em São Paulo. Ou em algum lugar no mercado. Porque eu me levanto do meu assento para dar o lugar para uma mulher, cansei de receber a seguinte invertida. Você está achando que eu não tenho força para ficar em pé? Entendeu? Ser cordial hoje, ajudar a carregar um peso. Eu fico louco com os meus filhos, se eles não se dispõem a carregarem um peso que a mãe deles está carregando. Meus filhos já são maiores do que eu, mais fortes do que eu, porém não mais gordos do que eu. Eu falo, olha, tua mãe está carregando uma sacola ali, eu acho que ela não precisa carregar. Sabe aquela indireta irônica? Aí, às vezes, a Juliana, minha esposa, diz, não, mas eu consigo. Aí eu falo, eu não perguntei se você consegue. Eu disse que eles vão carregar. Ela não precisa carregar. São pequenas coisinhas. Que é esse trato e consideração para com as suas fragilidades. Ela não precisa. O corpo foi feito diferente. E tudo bem com isso.
Mas olha que bonito aqui. Vivam a vida comum do lar. Uma charada. O lar não é restaurante, tá bom? O lar não é hotel, não. Lar é algum lugar em que a gente convive com outras pessoas. Em que nós não somos o gerente do restaurante ou o dono que tem garçom e cozinheira para nos servir. Não estou dizendo que ela não possa cozinhar ou não possa servir. Mas vive a vida comum do lar com envolvimento. Essa ideia de vida comum do lar aqui, no contexto todo de Pedro, não é só lavar a louça não, tá bom? Lamentavelmente eu vejo um monte de gente aplicando esse texto como lavar louça. Vamos ser sinceros, pessoal, lavar louça é a coisa mais fácil que tem, tudo bem? Não vai fazer igual eu fiz. Primeira semana de casada, minha esposa pediu para lavar a louça, quebrei uns 4, 5 pratos, ela disse, tá bom, pode deixar, não precisa mais lavar não. E de lá para cá, depois de 20 anos, eu nunca mais lavei a louça. Não, tô brincando, não fiz isso não. No contexto de Pedro, viver a vida comum do lar passa, inclusive, pelo cuidado e pastoreio da sua esposa. Suas necessidades emocionais, físicas, materiais e espirituais. É entender a importância da provisão masculina no lar, dos aspectos financeiros, mas também dos aspectos espirituais. Homens, a gente tem que parar com aquela ideia de que nossa responsabilidade é da porta da casa para fora, porque da porta de dentro é coisa de mulher. Para com isso. Você não tem responsabilidade só de trazer dinheiro para casa. Você tem responsabilidade de ensinar do Senhor também dentro de casa. De que você vai conduzir sua família e provê-la das necessidades emocionais e espirituais. Segurança, firmeza. Que numa geração mimimi como a nossa, falando para vocês, rapazes, numa geração mimimi como a nossa, posso ser acusado de machismo aqui. Aguento a pancada se for necessário. Aqueles rapazes muito frageizinhos, que não têm presença, que não têm postura, isso é incompatível com a perspectiva bíblica. Preste atenção, isso é incompatível com a perspectiva bíblica. Homens foram feitos para ter responsabilidade. Homens foram feitos para tomar liderança. Não estou falando de falar grosso não, tá bom? Esse não é meu ponto aqui. Estou falando de ter presença, ter postura, não ter medo de assumir responsabilidade, ter coragem de assumir as consequências e responsabilidades das suas decisões e atos. Pais, criem seus filhos desse jeito. Não fica limpando a barra suja do que eles fazem, não. Deixa eles assumirem responsabilidade. Se você não fizer isso, talvez daqui a algum tempo eles vão pedir desculpa por terem nascido homens. Deixem. Ter a vida comum do lar é inclusive mostrar presença dentro de casa. Estou cansado de conhecer homens, diretores de empresas, tremendas autoridades em suas áreas de conhecimento fora de casa, que dentro de casa são bananas. Não assumem responsabilidade. Chegam, ligam suas televisões, assistem seus seriados e simplesmente passam o resto do dia como se não tivessem entrado em casa. Isso não é viver a vida. Participação significativa nos relacionamentos, nas atividades, nas responsabilidades e liderança espiritual, emocional, seja lá o que for, dentro de casa.
Isso é viver a vida comum do lar. Porque dessa forma, fazendo, ético, cada vez em maior desconstrução com respeito ao papel de homem. Último texto. Efésios, capítulo 5. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Homens, aprendamos a amar nossas esposas. Você percebeu quem é o referencial aqui de amor? O próprio Cristo em relação à sua igreja. Com muita sinceridade e simplicidade. O maior legado que nós homens podemos deixar para os nossos filhos, com respeito à família, é uma demonstração profunda e genuína de amor pela mãe deles. Paulo está dizendo aqui que o casamento ilustra o que Cristo fez pela igreja. A maneira como eu trato a minha esposa deve ser tão parecido com a maneira como Cristo tratou sua igreja. E aí eu vou pegar a ideia dos puritanos, de tal forma que os filhos vejam em casa a realidade transcendente espiritual do que Jesus fez pelo seu corpo. Isso é ser homem, e eu vou dizer, num mundo manchado e banalizado pela infidelidade conjugal, tem que ser muito macho para amar sua esposa. Tem que ser muito homem para não querer traí-la, porque está tudo favorável para que isso aconteça. Tem que ser muito homem para resistir à tentação de um mundo perverso que nos empurra para a infidelidade e que trata a infidelidade com tamanha banalidade, como se pornografia, caso extraconjugal, fossem coisas desejáveis para apimentar ou apimentarem o relacionamento. Acredite nisso. Tem que ser muito homem para amar uma única mulher. Essa é a minha oração por mim, pelos meus filhos e por vocês. Vamos orar? Deus, obrigado pela criação de homem e mulher. Obrigado pela responsabilidade que cada um deles tem no seu desígnio. Mas eu peço a Deus que nos dê sabedoria para, como homens, vivermos aquilo que a tua palavra diz, com coragem e com responsabilidade, exercendo o nosso papel, tendo posturas compatíveis com os teus desígnios e, ao mesmo tempo, aqueles que são casados amando as suas esposas. Ajude-nos na criação dos nossos filhos homens, no pastoreio da juventude masculina das nossas igrejas, para que, amparados e fundamentados na tua palavra, produzam profunda e significativa diferença num mundo em desconstrução como o nosso. Peço isso em Cristo Jesus.
Amém.